acima de toda e qualquer situação. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que ele não está preso às circunstâncias, amarrado às situações. O Deus que você e eu servimos, ele é o Senhor de todo o universo. É o Deus dos deuses, a Bíblia diz, o Senhor dos senhores. O Deus que conduz todas as coisas. E ele é o Senhor que está acima de toda e qualquer situação. Esse Deus, diz o nosso texto, pode nos ensinar algumas preciosas lições que eu gostaria de dividir com você hoje. E a primeira delas é esta: a grandiosidade de Deus é capaz de fortalecer você e eu, fortalecer a nossa fé. Uma das experiências mais marcantes do povo de Deus, quando nós estamos lidando com o sofrimento, é de tentar contemplar a Deus. Você já procurou fazer isso alguma vez? Você sabe o que isso significa? Contemplar a Deus não significa que você vai olhar e procurar desenhar Deus. Não. Até porque o único capaz de revelar a Deus é o próprio Cristo. E você, eu presumo, que nunca o viu pessoalmente. Mas quando eu digo contemplar, eu estou me referindo à ação de olhar para as Escrituras e de ver como Deus se apresenta. E nessa apresentação, o que nós podemos trazer de certezas para o nosso coração? E quando a gente contempla a Deus, meus irmãos, o nosso coração não sai do mesmo jeito. Ele sai muito mais fortalecido. Quer ver? Porque o texto diz assim: no ano da morte do rei, eu vi o Senhor. Onde? Onde estava Deus? Assentado na sala assistindo televisão? É isso que diz? Aonde estava Deus? Estava levantando da cama, pego de surpresa, porque afinal de contas, acontece alguma coisa e ele foi lá ver o que se tratava. É assim que estava Deus. Onde estava Deus? Versículo 1 diz: aonde estava Deus? Assentado. Assentado aonde? Em qualquer lugar? Num trono? Não, não qualquer trono, mas num alto, sublime, grandioso, magnífico, esplendoroso trono. E você sabe o que isso significa? Significa que enquanto na terra o trono estava vazio, porque no ano da morte do rei Uzias, diz o texto, enquanto as coisas na terra estavam muito incertas, e nós sabemos bem o que significa a troca de um presidente, não é? Toda vez que troca, tem uma eleição, troca um presidente por outro, a gente fica assim: e agora? A inflação vai ficar controlada? A comida vai ficar do mesmo jeito? O preço, vamos ter trabalho ou não vamos? A gente sabe o que é lidar com isso. Nessa incerteza política estava Isaías. O trono da terra estava vazio, mas o trono dos céus estava preenchido. E preenchido por quem? Por um Senhor, no seu alto e sublime, na sua maneira graciosa de governar. E esse Deus era tão poderoso, tão magnífico e tão grandioso, diz o texto, que as suas vestes, nem ele próprio, mas as suas vestes enchiam o templo. É como se Isaías estivesse dizendo: Deus não cabe neste lugar. Deus é tão grande, é tão poderoso, é tão imenso, é tão maior do que nós podemos ver e pensar, que ele não cabe aqui. Aliás, é o profeta Isaías que vai dizer que a terra, o planeta Terra, nada mais é do que os estrados dos pés de Deus, estribos de seus pés, diz o texto. Sabe, irmãos, nós estamos diante de um Deus que ele é completamente soberano, porque ele governa. Aliás, em torno dele, diz o texto, alguns seres voavam. Quem eram? Serafins. Não eram anjos, nem arcanjos. Poderiam ser anjos como muitos outros, que são mensageiros. Anjos na Bíblia são os mensageiros. Poderiam ser os arcanjos, aqueles anjos da guerra, como Miguel. Poderia ser anjos mensageiros, querubins, como foi Gabriel, aquele que foi trazer a mensagem a Maria. Mas não eram esses tipos de anjos. Estes que estavam em torno de Deus são serafins. Anjos da mais alta gradação, da mais alta estirpe, do mais alto destaque, patente. Em torno de Deus estavam aqueles anjos que possuíam não 2, nem 4, mas 6 asas. E essas asas eram usadas para quê? 2 para lhes cobrir o rosto. Sabe o que, quando eu leio, e quando eu li isso, né, pela primeira vez, pensei:
imediatamente eu me lembrei de Moisés. Lembra no momento em que Moisés estava diante de Deus e ele pede para Deus ver a sua própria face? E Deus diz assim: Moisés, você não sabe o que você me pede, mas eu vou lhe atender, eu vou cobrir os seus olhos, eu vou passar por você e você verá a sombra da minha bondade. E isso é tudo para você. E diz o texto bíblico que vendo a sombra da bondade de Deus de costas, quando Moisés desceu, ele estava com o seu rosto radiante. Nem estes anjos, irmãos, podem olhar diretamente para Deus. Com 2 asas cobriam os rostos, com 2 asas cobriam os seus pés, diz o texto. Quem somos nós para pisar aonde Deus pisa? E com 2 asas voavam. Eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Quem é este Deus cuja guerra está em suas mãos, cuja batalha não pode ser perdida? Sabe o que me chama mais atenção nesse texto? É que diz o texto bíblico que ninguém jamais viu a Deus. Mas quem revela a Deus? Jesus Cristo diz. Diz que quem vê a mim, Jesus dizendo, vê meu Pai. Na verdade, quem é que realmente nós estamos contemplando assentado nesse trono? O único capaz de revelar a Deus, quem era? É o próprio Jesus, irmãos. Antes dele se fazer homem, ele já estava se apresentando como Deus a Isaías. E ele estava demonstrando, revelando a glória do seu próprio Pai. Que, aliás, Jesus chama de nosso Pai. O que Jesus está tentando demonstrar é que o Senhor de todo o universo, aquele que reina, é também aquele a quem você pode chamar de Pai. Sabe? A Bíblia diz que esse Pai é tão atento a você e às suas necessidades, que nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai, se Ele assim não permitir. A Bíblia diz que é Ele, inclusive, que reina, porque Ele é o Pai nosso, mas Ele é também aquele que se preocupa com o pão nosso de cada dia hoje. Sabe, eu não sei como é que você está na sua vida, na sua casa, como é que você lida com a sua família, quais são os problemas que te perturbam, o que te tira o seu sono, ou qual assunto você não traz sempre à tona, porque no final das contas você lida com isso no coração. Mas o que eu quero certamente afirmar para você, é que o Pai que te permitiu vir aqui nesta noite, o Pai que conhece as tuas necessidades, é aquele que reina sobre qualquer situação, e Ele está atento a cada um de nós. Por isso que o Senhor que está acima de todas as coisas, é aquele cuja grandiosidade pode sim nos fortalecer a fé. Basta a gente trazer para o nosso coração a certeza de que esse Senhor é o Senhor dos exércitos. Sabe o que isso significa no texto hebraico? Significa que nenhuma batalha foi perdida por esse Deus. Aliás, sabe qual é a principal batalha que ele venceu? A morte. Porque na própria cruz do Calvário, quando o seu filho morreu, ele próprio, sendo perfeito e encarnado como estava, de ser resgatado da morte e ressuscitado, para que junto com ele no futuro, você e eu tenhamos o mesmo privilégio. Este é o Senhor que nós servimos, que está acima de toda e qualquer situação. Mas há uma segunda lição nesse texto que eu gostaria de destacar para você. O Senhor que está acima de toda e qualquer situação é aquele cujo amor nos encoraja a ter esperança. Sabe, irmãos, esse texto me chama muita atenção porque ele desafia o meu coração muitas vezes. Quando eu olho para mim mesmo, eu sei o que eu faço e o que eu penso quando ninguém está olhando. Você sabe o que você faz, o que você pensa, até mesmo o que você fala quando ninguém está olhando. E quando a gente compara a nossa vida com a vida de Jesus, eu penso na minha irritabilidade, e a irritabilidade de Jesus é santa, a minha não é. Eu penso nos meus pensamentos e imagino os pensamentos de Jesus. Os meus pensamentos são terríveis, os de Jesus são puros. Sabe, eu começo a comparar a minha vida com a de Jesus, e a única sensação e o sentimento que eu tenho é: ai de mim, estou perdido.
se Deus retribuir as minhas ações conforme o que eu mereço, só tem um caminho para mim: inferno. E eu presumo que se você fizer uma boa análise da sua vida, você não vai ser muito diferente de mim, não. Talvez o apóstolo Paulo, quando disse: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Talvez a gente pudesse sair e brigar com o apóstolo Paulo, dizendo assim: Paulo, você não sabe o que está dizendo, dos quais eu, o Luiz, sou o principal. E talvez você dissesse: não, eu sou o principal. E ficaria uma briga eterna, sabe? Porque nós sabemos quem nós somos quando ninguém está perto. Mas o texto bíblico diz, irmãos, que no momento em que céus e terra se tornaram uma coisa só, e Isaías pôde contemplar a Deus, que a glória de Deus era tamanha, diz o versículo 4, que até mesmo a casa, ou o templo, que era onde ele realmente estava, se encheu da glória de Deus, de uma forma que o próprio Isaías nunca tinha visto antes. E ele olhou e disse: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão contemplando a Deus, o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, assim como eu, você e qualquer outro ser humano, que na sua honestidade, quando percebe o seu total estado de maldade, depressão, de tristeza e de sujeira, não é? Ele reconheceu. Talvez você até pense assim: mas eu não sou tão mal assim. Afinal de contas, eu não sou nenhum Hitler da vida. Posso não ser nenhuma Madre Teresa de Calcutá, mas estou ali no meio termo, não é? Eu não sei como é que você pensa. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós somos tão sujos que até mesmo tudo que nós apresentamos para Deus se perde em sujeira. Quer ver um exemplo? Você gosta de fazer bolo? A senhora gosta de fazer bolo? Não? Puxa, pelo menos foi honesta, né? Menos um pecado hoje. Mas imagina você que gosta de cozinhar, e de repente você tem lepra. Sabe o que é lepra? Hanseníase nas mãos. E aí você pega a massa, ou fazer um pão, assim, minha mãe ama fazer pão. Aí você pega aquelas suas mãos todas leprosas, né? E você vai amassando o pão, e contaminando o pão. E você coloca o pão no forno, e você pega o pão, parte o pão e serve a alguém. Você comeria um pão das mãos de um leproso? Lógico que não, você vai pegar, né? Você não... Bom, não sei se transmite dessa forma, mas eu não comeria. O fato é que tudo que nós fazemos a Deus, por melhores que pareçam, são como oferecidas por uma mão leprosa. Está contaminada. E Deus é tão santo e tão puro, que Ele não recebe das nossas mãos. É por isso que o texto continua. Se parasse aqui, estávamos todos perdidos. Mas o texto continua. Porque, notem vocês, um dos serafins tomou a iniciativa. Aqui eu fico imaginando aquela cena assim, como se Jesus estivesse no trono. Quando Isaías reconhece o seu pecado, ele olha para um dos serafins. Sabe aquela cena de filme que dá uma piscadinha assim? Isso aqui já é inserção posterior, viu? Você não entra no texto. Mas sabe aquela piscadinha assim, que aí a pessoa conhece a intenção do outro, e ele tomou uma iniciativa. Diz o texto que um dos serafins foi até o altar. Não era qualquer lugar. O altar é exatamente onde os perdões aconteciam. O altar era onde Deus pagava o preço do seu povo. O altar é onde se sacrificava o cordeiro, que representava o cordeiro que viria no futuro, para pagar o preço de todos aqueles que foram redimidos por Jesus. O altar. E aquele altar especial, note você que o serafim não colocou a mão no altar. Nem ele próprio é digno disso. Ele pega uma tenaz. Sabe o que é uma tenaz? É aquelas pinças que a gente usa para fazer churrasco. Quando vocês precisarem de um churrasqueiro, tem um Paulinho lá atrás, ó. Pode convidar. Ele usa umas pinças, às vezes assim, para mexer na brasa. Aí ele pegou a tenaz, pegou a brasa, e ele foi até Isaías, e ele tocou na língua de Isaías, e ele disse: Isaías, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Pecado? Quantos pecados você cometeu hoje? Não, pode falar aqui pra gente, a gente está aqui. Quantos anos você tem? Se nós
contarmos um pecado para cada dia de vida, em um ano, 365 dias. Um pecado, no meu caso, 38 anos, dá muito, não é? Mas note que no caso de Isaías, ele disse, o teu pecado, no singular, foi perdoado. Isaías só tinha um pecado? Por que não os teus pecados estão perdoados? Você poderia me ajudar? Os teólogos de plantão? O fato é, Deus não está perdoando apenas um. Deus está perdoando a condição de Isaías, o coração dele. Como se dizendo, toda a sua vida, todo o teu pecado está completamente perdoado. Todo o teu coração. E note, Isaías, você não pediu perdão para mim, você apenas reconheceu que você é um pecador. Mas eu, por minha própria iniciativa, fui até você por meio do serafim. Aliás, irmãos, diz o texto bíblico que esse Senhor que está acima de toda e qualquer situação, resolveu deixar o seu trono. Ele se fez carne como você e eu somos. Ele se tornou um de nós. Ele nasceu de mulher como você e eu nascemos. Ele sentiu dor como você e eu sentimos. Ele passou por traições como nós passamos. Ele sofreu as angústias de viver nesse mundo como nós sentimos. E ainda assim, ele viveu uma vida completamente perfeita. Para que um dia, naquele altar, quando ele fosse morto, ele pudesse trocar de lugar com você e comigo. Toda a vida perfeita que ele viveu foi colocada sobre você. Todas as suas imperfeições foram colocadas sobre ele. Todos os seus pecados colocados sobre ele. E toda a perfeição dele sobre você. Ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E este Senhor morreu por nós para que toda a nossa impureza fosse perdoada. E aquelas mãos que oferecem alguma coisa para Deus, agora não são mais as suas mãos que oferecem, mas as mãos dele. E quando por ele a nossa oferta é feita, em nome de Jesus, então Deus recebe. Não porque você e eu merecemos, não porque se trata de nós como nós cantamos, mas porque se trata de Jesus, e isso faz toda a diferença. Por isso que eu creio que esse Senhor nos oferece amor e esperança, que é a minha segunda lição. Porque essa esperança que nós podemos ter é a certeza de que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui neste mundo, nós certamente vamos abrir diante de Deus. Nós certamente vamos abrir os nossos olhos perdoados, remidos, para uma vida eterna com Deus. Não porque eu mereço ou porque você merece, mas porque Jesus mereceu. E Ele trouxe isso sobre a sua vida, se você o ama e crê nele. Portanto, eu não sei se é a sua primeira vez aqui ou não, eu não os conheço. Mas eu espero de verdade que você não saia por aquela porta sem ter a convicção de que Jesus fez isso também por você. Quando você toma uma decisão de recebê-lo no seu coração, porque diz a Bíblia que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Então, se você ouvir essa mensagem, e essa mensagem faz sentido para você, talvez seja certamente Jesus chamando você. Mas eu quero terminar dizendo que o Senhor que está acima de toda e qualquer situação é aquele também que nos encoraja ao serviço. O Samuel aprontando desse jeito aí é culpa do pastor Roberto. Eu não sei se vocês sabem, mas em geral eu dou 3 mm para ele só por dia. Olha lá, ele deu um saco com mais de 200 para ele hoje. E agora quer que o bichinho fique quieto no culto. Qualquer problema é com ele hoje. Irmãos, eu sempre li o texto aqui, Isaías capítulo 6, quando no final do texto, você vê assim, Deus conversando e de repente Deus pergunta, quem há de ir por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, Senhor. Eu sempre li como se fosse um diálogo de Isaías e Deus, né? Deus conversando com ele. Até o dia que eu fui estudar o texto bíblico e assim, tive uma surpresa diferente. Porque o texto, na verdade, termina dessa maneira. Toda a relação acontece se fosse uma visão, não é? Isaías estava ali, ele contempla Deus, Deus vai ao seu encontro, pega uma tenaz, o serafim, o perdoa
a visão continua acontecendo, ela não acabou, não virou um reality show e agora eu vou convidar Isaías para sentar aqui comigo e conversar um papo. Não. Deus continua lá, Isaías continua aqui no templo, mas agora Isaías tem o privilégio de ver algo que até então havia acontecido, revelado, né? Lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Deus conversando consigo mesmo. Ele não está se dirigindo a Isaías, ele está falando consigo, porque ele diz: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Nós quem? Estaria Deus falando com seus anjos ali na hora? O que vocês acham? Quem que vai fazer o trabalho lá na terra? Quem que há de ir por nós? É assim? Não, com quem Deus estava falando? Consigo mesmo. O Pai falava com o Filho que responde ao Espírito e ao Pai, e você tem agora diante de nós uma conversa da Trindade. A mesma, semelhante àquela lá em Gênesis, quando Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Quem é que está fazendo alguma coisa? O Pai, o Filho e o Espírito. E agora nós estamos aqui diante da Trindade, conversando. Quem há de ir por nós? E Isaías foi muito enxerido, porque ele colocou o dedo onde ele não... Para quem tem filho, né? Eu tenho um filho aí de 3 anos. É muito comum, às vezes, Dani e eu estarmos viajando com ele, né, para algum lugar, e no banco de trás a gente está conversando, não é? Vamos fazer assim, ir para o almoço, vamos fazer tal coisa. Aí sempre vem uma vozinha assim: mas eu não gosto disso. Quem perguntou sua opinião? Mas sabe um negócio assim? A gente não diz isso, é evidente. Mas o que eu quero dizer é, sabe aquela conversa que de repente vem alguém e tenta se inserir no meio? É o que nós estamos vendo aqui. Isaías, ele literalmente colocou a mãozinha assim, ele não se conteve diante da oportunidade de servir a Deus. Ele não se conteve diante do privilégio que foi dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Às vezes a gente tem a impressão de que servir a Deus, seja na igreja ou fora da igreja, porque o serviço não necessariamente é só dentro das 4 paredes da igreja. Mas você, quando faz bem o seu trabalho, quando você é honesto, quando você cumpre aquilo que você se propõe a fazer na sua profissão, você está servindo a Deus. E o seu testemunho, quando envolvido a mensagem, né, e a sua vida confirmando a mensagem que você prega, tende a ser um instrumento poderoso no serviço a Deus fora da igreja. E é lógico que a gente pode servir também na igreja. Quando eu dedico meu tempo a trabalhar num dos ministérios, seja de louvor, de visitação, quaisquer outros, de ensino, liderança de pequeno grupo, eu não sei. Lógico que a gente pode usar o nosso tempo, mas o que Isaías está demonstrando claramente é que para ele é um privilégio servir. É um privilégio dizer: Senhor, eis-me aqui. Não é um peso, embora é evidente que a gente se canse, que a gente lide com as coisas da vida, é uma pressão danada em família, tem tantas coisas para resolver fora de casa, mas quando se trata de servir a Deus, não. Isso para Isaías, e eu espero que seja para você também, é um privilégio. Quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Há muitas maneiras da gente responder esse chamado de Isaías. No meu caso, com a minha família, Deus me deu o privilégio de ser pastor da Igreja Presbiteriana de Santos por 7 anos. E no final do 7º ano, nós decidimos tirar um tempo para ir para a África do Sul, aprender a língua inglesa, retornamos, e nesse retorno, concluímos a nossa preparação com a APMT, não sei se vocês já ouviram falar, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, APMT, que é a agência que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem, em que todos os seus missionários são credenciados antes do envio ao campo, que pode ser na América, América Latina, África, Ásia, Europa, aonde for. Então, nós concluímos a nossa preparação na APMT e Deus nos deu o privilégio de servi-lo em Ruanda. Não sei se você já ouviu falar de Ruanda, mas em geral as pessoas conhecem Ruanda por causa do filme Hotel Ruanda,
que é um filme que conta sobre a história de um genocídio, não é? Que ocorreu em 1992, entre 92 e 94, em que uma das tribos majoritárias quase mata a tribo minoritária, né? Quase 2 milhões de pessoas que morreram naquele ano, né? Entre 92 e 94. Mas o fato é que, depois disso, o país passa hoje por uma estabilidade política muito grande, e Ruanda é um dos países mais bonitos do coração da África. Tem sim, certamente, as suas dificuldades, como todos os lugares têm. Nós temos aqui, eles têm os deles. Mas é um país de um povo extremamente feliz, que vive com muito pouco, mas que, a despeito da sua pobreza, muitas vezes, como a gente conhece os países da África, né, é um povo que traz uma alegria muito grande no coração. Isso não significa, entretanto, que eles passem fome. Aliás, eu nunca vi uma melancia dessa aqui no Brasil, mas lá a gente vê umas melancias assim gigantes. Em Ruanda, todos comem pelo menos uma vez ao dia. Tá certo que, quando você fala, mas é só uma vez, mas quando eles comem também, dizem que cada cristão tem uma montanha para atravessar, não é? O fato é que lá, essa é a cultura, comer uma vez ao dia. Então, o corpo deles já está até mais adaptado para comer uma grande refeição ao dia e umas pequenas porções apenas ao longo do restante do dia. Isso não significa que todo mundo em Ruanda, travou aqui, por favor. Obrigado. Seja rico. É evidente que não, né? A Ruanda conta com um dos países mais pobres do mundo também. As pessoas moram em casas de 2x2, muitas vezes de madeira, em cima de montanhas. Porque Kigali, por exemplo, é conhecida como a capital das montanhas. Mas também tem pessoas muito ricas, não é? Principalmente pessoas que vêm da Europa, que vêm para Ruanda, são os proprietários das terras, e eles compram as terras, produzem e exportam alimentos de Ruanda para a África e para a Europa como um todo. Ruanda tem um clima muito agradável, eu estava falando aqui para o pastor. Em geral, de 23 a 26 graus o ano inteiro, porque nós estamos no meio de 2 grandes florestas, o que permite que o clima seja ideal para a agricultura. Agora, Ruanda passa sim por um problema muito específico. 80% da população de Ruanda é considerada cristã. Aí você diz assim, então para que missionários, se eles têm mais crente do que o Brasil? Porque, infelizmente, eles são cristãos sem Bíblia. Por da falta de conhecimento bíblico, aliás, de falta de educação em geral, não é? Nós temos menos de 2% da população de Ruanda tem nível superior. E mais do que isso, irmãos, mesmo aqueles que vão para o nível superior, têm mestrado, mal sabem ler e escrever muitas vezes. O nível educacional é realmente muito baixo. O que faz com que eles tenham muitas dificuldades de conhecer a Bíblia e de conhecer o Deus da Bíblia. Eles são considerados cristãos por tradição, mas não porque conhecem de fato. E daí a necessidade de educação teológica, que é justamente o projeto que eu estou desempenhando. Ruanda hoje passa por um problema muito específico, que é o fechamento das igrejas. O governo identificou a igreja com dinheiro. Então, a expectativa do governo é que cada igreja invista pelo menos $1 milhão no país. E aí ele fechou com isso mais de 6 mil igrejas apenas este ano, 2023. Não, 24. Estamos em 24, 25 agora. O fato é, Ruanda está se tornando um país cada vez mais fechado para o evangelho. Não por causa da perseguição ao evangelho, mas perseguição àqueles que pregam o evangelho. E hoje, um dos requisitos para se ter uma igreja aberta é que o pastor tenha um nível superior. O que é uma coisa muito boa, se eles tivessem acesso a um nível superior. Porque toda a educação no continente africano é feita ou em inglês ou em francês. E a língua deles não é essa. O que já dificulta muito a entrada. E quando falam, não conseguem pagar por se tornar um preço inacessível. Qual é o nosso trabalho então? Nós criamos seminários. Esses seminários que formam pastores. Pastores que plantam igrejas. Igrejas que fazem os seus verdadeiros discípulos de Jesus. Hoje nós estamos nesses 5 países. Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzânia e Quênia. E por que Trinity? Porque a APMT tem o foco de plantação de igreja. Toda vez que a APMT chega num determinado lugar, essa nossa agência missionária, e já tem uma outra agência que é especialista nesses assuntos, ela não abre uma nova frente de trabalho, porque isso seria muito custoso. Ela faz uma parceria. Então, todo o ensino teológico no leste africano é feito com o Trinity, que é da Igreja Presbiteriana Americana. Então, os americanos, eles criam seminários, mas eles não têm
professores, ou no caso que eles mais precisavam, um doutor em educação que fosse o diretor do seminário. Eu tinha terminado meu doutorado e Deus me deu a graça de servir entre os africanos nesses próximos anos. Portanto, hoje é isso que nós fazemos, não é? Nós plantamos seminários, nós discipulamos pessoas de vários lugares diferentes do leste africano, para que eles possam conhecer a palavra. As igrejas lá são assim, são muito cheias, né? Nós temos um projeto de auxílio a essas igrejas e também de cuidado, porque não há ninguém que trabalhe em África que de alguma maneira não preste também um serviço humanitário, não é? Aliás, se vocês um dia quiserem servir como médicos, dentistas ou profissionais da área da saúde em geral e quiserem passar lá conosco, todo mês de julho ou agosto, nas férias que eles estão lá, nós temos as missões médicas, vocês seriam certamente muito bem-vindos. Hoje, esse é o nosso trabalho, irmãos. E a maneira que Deus nos permitiu responder, envia-nos, foi essa. Eu tenho convicção de que há um bairro inteiro aqui, na Zona Noroeste, na Caneleira, na Vila São Jorge, que precisa dos filhos de Deus que Ele chamou para essa igreja. Há muita gente para alcançar aqui em torno ainda. Como é que você vai responder diante de Deus quando Ele disser, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Você que trabalha no comércio local, ou numa indústria, ou numa empresa, você que está estudando, seja na escola ou na universidade, você que tem contato com tantas e tantas pessoas que não conhecem a Deus, porque não conhecem as Escrituras. Como é que você vai responder a essa pergunta que Deus te faz nesta noite? A quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? Para que a gente responda positivamente, cada um de nós temos que assumir um compromisso. Vocês, um compromisso com o lugar onde vocês estão, aqui. E nós, um compromisso com Ruanda. Mas para que a gente esteja lá em Ruanda, as igrejas do Brasil estendem a corda. Para que a gente possa, não sei se vocês sabem, né, mas todo missionário é sustentado pelas igrejas que os enviam. É assim que a gente faz. Por isso o Minuto Missionário, que é a ideia da gente focar nossas ofertas para um campo específico. Eu vi o cofrinho dos Gideões aqui, não é? É esse o objetivo, né? E aí a gente envia esses recursos. Você pode fazer parte disso, você pode saber mais, orar por isso. Para isso, eu estarei por aqui. Se você quiser saber mais informações, você pode nos procurar no final do culto. Mas que Deus abençoe muito a sua vida e não saia por aquela porta sem ter a convicção de que o Senhor chama você para atuar aqui onde você está e daqui para o mundo, para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pastor Marioto, o senhor faz a bondade? Oi? Dani, vem cá, por favor. Por gentileza, vamos orar por você também. Samuca. Samuca gosta de mim. Você não trouxe chocolate? Eu trouxe, né? Caramba. Vamos orar por eles e pelo projeto em que eles estão envolvidos, né? E por tudo aquilo que Deus tem feito e vai continuar a fazer aí através da vida deles. Senhor, nós te louvamos pela vida do pastor Luiz, da Dani, do Samuel, porque o Senhor os tem conduzido todos os dias nessa obra missionária que o Senhor mesmo tem estabelecido. Nós não temos a menor ideia, Deus, de quais sejam as grandes lutas, tanto internas quanto externas, mas nós sabemos, Deus, que todo esse processo depende exclusivamente e totalmente da Tua graça e da Tua bondade. Por isso a nossa oração é que o Senhor continue a sustentá-los, que o Senhor continue a dar a eles graça, força e capacidade para lidarem com cada uma das demandas que estão sobre eles, com tranquilidade, com paz e com confiança. Que o Senhor fortaleça a fé dos nossos irmãos a cada dia, que o Senhor os ajude a enxergar os teus propósitos em cada momento e que sempre a tua graça, bondade e misericórdia permaneçam sobre eles, em nome de Jesus, Deus. Amém. Pai, que o Senhor também possa, e nós nos lembramos, Pai, de Ruanda,
de todo o leste africano onde eles estão e de cada um dos locais em que estão apenas no coração, tanto do pastor Luiz quanto da liderança do Trinity, para onde eles irão se expandir, para onde eles irão servir ao Senhor também. Que o Senhor cuide daquele povo, que o Senhor fortaleça aquele povo, que o Senhor levante no meio daquele povo pastores que cuidem do teu povo, que eduquem e edifiquem o teu povo para a glória do teu nome, Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Pastor, Deus abençoe. Obrigado, Dani.